E hoje eu converso com Laura Fracasso, psicóloga, especialista em dependência química, e vamos falar sobre álcool, drogas, enfim, uma coisa que é tão importante porque, na verdade, está aumentando muito o número de pessoas com esse tipo de problema, não é verdade, Laura? Então, Mônica, realmente assim, a gente tem observado que está aumentando o número e diminuindo a idade de início. Então isso é muito preocupante, porque quanto mais cedo a pessoa faz os experimentos, seja com álcool, com tabaco, porque a gente fala tanto do álcool e das drogas ilícitas e deixa o tabaco cigarro, de lado, né? Mas na verdade ele tem que estar incluído nessa nossa discussão. O filho é dependente, tem gente que quer internar e aí faz algumas intervenções que não ajudam. Mas assim, para a gente fazer uma leitura, você tem aquela pessoa que ela não consegue interromper o uso, então ela desenvolve uma compulsão, é aumentar a quantidade. Depois a gente tem também aquela pessoa que vai tendo, a gente chama, né, tecnicamente, ela vai estreitando o repertório. Então assim, se antes ela só bebia ou fazia uso de drogas ilícitas numa festa, então tem uma festa, então eu vou fazer uso, ela começa a fazer qualquer dia, qualquer horário, numa condição social, inclusive ela pode fazer inclusive uso sozinha. Quando ela faz o uso para evitar ou minimizar sentir abstinência. Sim. Né? Porque aí, quando ela desenvolveu a dependência, ela tem sintomas físicos e psíquicos se ela não faz uso da substância. Então, para não sentir aquele mal-estar, ele fala, não, então eu vou usar antes de começar a sentir. Mas não tem pessoas que só bebem no final de semana e mesmo assim são caracterizadas como dependentes químicos? Então, porque o que a gente tem? A gente tem aquelas pessoas que desenvolvem um padrão de que durante a semana ela consegue não fazer o uso, só que aí a quantidade que ela usa no final de semana é extremamente nociva. E aí, então, assim, a partir de sexta, vale tudo, né? Então, assim, ela tem um outro condicionamento do uso, mas em função da quantidade, a gente pode caracterizar como também uma pessoa que desenvolveu. Porque se você pedir para ela, tá bom, então, esse final de semana você não vai beber. Vamos ver o que acontece. Ela não consegue. Ela não consegue. Ela pode até conseguir, mas ela vai entrar em sofrimento. Né, que ela vai entrar em crises de abstinência. E aquela pessoa que bebe, e que bebe muito, 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 que mesmo ingerindo uma grande quantidade, vamos supor, de álcool, não fica alcoolizada, ou demora muito. Isso caracteriza uma dependência química? Então, aí só esse uso, então por isso que a gente fala, a gente tem critérios para fazer o diagnóstico, né? Então, a gente precisaria analisar outras condições, outros critérios que fazem parte para a gente dizer, mas este é um sinal, esse é um dos critérios que já coloca para a gente o sinal de alerta. Olha, aqui tem alguma coisa que está disfuncional. E a maconha, ela é muito mais nociva do que era na nossa época de faculdade. Né? Nos anos 70, 80, você tinha um tipo de maconha. Hoje essa maconha está muito mais potencializada. Então o dano é ainda maior no mesmo cérebro. Porque, mesmo que ela não seja tão pura, ela é misturada com outras coisas que a gente também não sabe nem bem o que é. Exatamente, que trazem prejuízos, né? Então a pessoa não tem condições de avaliar aquilo que ela está fazendo uso e que alguns pais flexibilizam. Sim, mas veja bem, eu tive filhas adolescentes e eu ouvia da minha filha, mãe, como é que é possível você fazer uma festa de 15 anos e não servir bebida? E às vezes eu falava simples assim, festa de 15 anos sem bebida porque vocês não têm 18. Mas acontece que aí o argumento era, mas os amigos não irão numa festa que não tenha bebida, você entendeu? Então, e aí, quando eles argumentam assim, então os seus amigos não virão. Porque se eles vêm só por causa da bebida... Mas não é... Mas é complicado. E eu tive a minha sobrinha, que hoje está com 21, mas quando ela fez 15, né, a minha cunhada inclusive disse, olha, se tiver alguém, porque não vai ter, mas eles trazem. Né? Os adolescentes hoje eles se organizam, eles levam, eles fazem os esquentas.
Se tiver, eu vou ter que pedir para a pessoa sair. Então, você avise os seus amigos que eu vou entrar em contato com os pais. E aconteceu com 2 amiguinhos dela. E os pais brigaram com a minha cunhada, Olha, né, dizendo que ela era muito rígida, que qual era o problema deles beberem ali na festa, já que era uma festa que como que fazia uma festa sem bebida? entendeu? Né? Então, assim, que lei é essa? Se eu posso burlar, se eu, pai, burlo a lei e permito que o meu filho faça isso, como é que eu, como modelo, que modelo eu estou oferecendo para ele? Então, a questão das drogas, ela encontra muito espaço, por quê? Porque tem uma crise de valores também Claro. na sociedade. Né? Laura, falamos bastante da maconha, mas acho que é importante a gente estar falando um pouquinho sobre como é que os pais podem ficar alertas ou saber se seus filhos estão usando algum tipo de droga. Então, Mônica, essa é uma questão assim que eu acho, né, agradeço a sua pergunta, porque muitas vezes, quando os pais nos procuram, é porque a situação já se transformou em algo muito grave. Né? Sim. Então, assim, se o seu filho começa a apresentar uma dificuldade na escola, você percebe que aquele interesse, aquela motivação que ele tinha não tem mais. Se ele começa a fazer aqueles amigos com quem você conhecia, que eles vinham na sua casa, Não está eles mais, estão mudando, né? Então não são mais aqueles amigos e de preferência ele está saindo para encontrar os amigos. Então assim, tudo bem, isso são coisas que podem acontecer e não significar nada, apenas uma transição. Mas se a família estiver acompanhando, ao invés de muitas vezes terceirizar, né, a educação de seus filhos, acompanhar, estar presente, ela vai começar a perceber na maneira dele falar, na maneira de como ele chega em casa. Muitas vezes ele chega evasivo, não quer encontrar os pais. Então, assim, quanto é importante o pai saber onde o filho está indo, como ele volta para casa. E outra coisa que a gente precisa dizer, às vezes a gente fica tranquilo e diz assim, meu filho ele está na casa de fulano de tal, então ele vai dormir lá na casa do amiguinho. E eu já tive vários depoimentos em consultório, mesmo quando eu trabalhava na internação, que o pai do amiguinho usava maconha e que isso era liberado na casa. Então, assim, conheça quem são os amigos dos seus filhos, quem são os pais, né? Então, assim, não é só conhecer o amigo, é conhecer o funcionamento daquela casa. E isso vai te ajudar a prevenir ou, se acontecer, né, a lidar mais rapidamente na questão do uso da substância. Agora, você descobre que teu filho está usando drogas e aí você precisa de alguma forma intervir, né? Mas seu filho não quer tratamento. Seu filho ou algum familiar, não importa. Como agir? Que é, né, o mais comum, né, que de imediato, primeiro que eles dizem, não, eu paro quando eu quero, eu tenho controle. De fato, no início tem. Né? Então, assim, no início do uso, ele tem o controle e ele acredita que aquilo vai continuar, mas, na verdade, isso vai se transformar com o tempo. Agora, não adianta a gente querer que o outro procure ajuda e diga, não, se ele não for, então não tem o que fazer. Os pais têm que começar a procurar. Né? Então, assim, de profissionais, existem muitos grupos, né? Existe o amor exigente para pais. Mas o amor exigente é um grupo de autoajuda, vamos dizer, seriam reuniões. É um grupo de autoajuda onde pais que já têm o problema com gravidade frequentam e podem ajudar os outros pais. Assim como também para o alcoolismo tem o grupo do Al-Anon. Sim. De drogas tem Narcóticos Anônimos, tem a Pastoral da Sobriedade, que eu sei que aqui em Santos tem também. Então, assim, tem vários grupos que os pais podem recorrer, além dos profissionais, de pessoas como você, como eu, para que a gente possa orientar. Porque às vezes a família acaba tomando atitudes que para ela é a melhor e, na verdade, muitas vezes ela acaba facilitando que a pessoa continue a fazer o uso da substância. Então, o papel de pessoas como a gente é poder orientar essa família, dependendo do grau, né, que a situação já está desenvolvida, que tipo de intervenção.
Porque muitas vezes um pai quer internar um filho que começou a fazer uso de drogas. Então não cabe naquele momento uma internação. Né? Você tem outras intervenções que você pode fazer. E às vezes alguém que está precisando de internação, os pais estão tão resistentes e com tanta dificuldade de entender a dinâmica que eles não querem internar. E na verdade a pessoa precisa. Você trabalhou muitos anos no Padre Haroldo, lá em Campinas, isso, 17 anos, você 17. Ficou lá na comunidade. Durante esses anos todos que você ficou lá, as pessoas costumam ficar num período de internação de quanto tempo? E você acha que as pessoas saem de lá e costumam, vamos dizer assim, voltar às drogas? Ou você acha que realmente elas saem e conseguem se curar, entre aspas, ficar na abstinência, vamos dizer assim? Então, Mônica, na verdade... Eu sei que essa é uma pergunta difícil. Ela é difícil, mas na verdade assim, eu costumo dizer. A dependência química, quando a gente fala é uma doença incurável, parece uma sentença de morte. Eu digo, ela é tratável. E você precisa dar manutenção. Então não adianta dizer que, né, numa instituição como a do Padre Haroldo, que é uma instituição de renome, passar 6 meses, 1 ano que seja, isto não te valida de que você está curado, né? Na verdade, assim, como a sua doença é uma doença crônica, você vai precisar dar manutenção. Então, se você sai de um processo de internação e não dá continuidade no cuidado, porque a internação é uma intervenção mais profunda, depois a pessoa tem que continuar fazendo psicoterapia, ir a grupos, participar de algumas atividades para fazer prevenção da recaída. E aí acontece a recaída. Bom, quem está num processo de ajuda, fazendo a manutenção da doença, reage e enfrenta mais rapidamente. Se a pessoa parou com o tratamento, com a manutenção, qual é o risco? A hora que ela recai, ela fala, não adianta, eu não tenho, né, eu não vou conseguir mesmo, eu vou ser aquela pessoa que vai usar droga a vida inteira, e aí ele faz um uso muitas vezes muito mais crítico do que como era antes dele internar. Então esse é um alerta que a gente tem que fazer tanto com o usuário quanto com a família, porque a família acha, internou, saiu da internação, está curado. Não existe isso, né? Precisa da manutenção. Tanto a família tem que continuar se tratando, se cuidando, como a pessoa. A internação é um episódio do tratamento, mas não é a solução para a doença. Isso é importante. É importante que saiba que a gente tem aquele problema que você tem que estar sempre atenta a ele. E se cuidando, né? É um cuidado que você vai ter para o resto da sua vida. E você acha que há medicações que possam ajudar a pessoa a se manter longe da dependência? Então, na verdade, hoje, né, eu trabalho inclusive com uma psiquiatra em Campinas e a gente consegue avaliar que temos alguns medicamentos que ajudam a pessoa a não entrar tanto em sofrimento em função da abstinência, né, para que ela depois consiga fazer um tratamento e se manter no tratamento. Então, há anos atrás, a gente, né, até um pouco por falta de informação, a gente era até meio contrário. Por quê? Porque muitos medicamentos desenvolviam dependência e dependência grave, então você tira de uma dependência e modifica para uma outra, então não era esse o nosso propósito, que era a qualidade de vida, mas hoje a gente tem medicações que ajudam, que contribuem, que agregam ao tratamento. Então que elas devem ser utilizadas à medida que aquilo vai ajudar a pessoa. Com certeza. Né? Dica final para o nosso telespectador, que pena, já passou. Bom, dica final, qualidade de vida, né? Eu acho que numa cidade como essa, que a gente tem tantas coisas boas para fazer, quanto mais a gente se envolve, né, com comportamentos que vão fazer com que a gente viva bem em todos os sentidos, física e psiquicamente, socialmente, isso vai nos dar mais recursos internos para lidar com algumas situações que a gente vai precisar enfrentar e que poderiam, às vezes, nos levar para outros caminhos. Quanto mais recurso interno a gente tem, melhor a resposta que a gente vai dar depois. Isso.